Convém que aquele que venha supervisionar seja repreensível, casado, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de ganância entorpecedora, mas moderado, não contencioso e que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em obediência com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de uma comunidade divina? Que não seja novato, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do maligno. Convém também que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não entre em contradição e na armadilha do maligno. Porque há muitos insubordinados, faladores, ludibriadores, principalmente os que se dizem ser da circuncisão. Titus 1:10. Esse texto foi um texto escrito e falado por um rabino do primeiro século chamado Shaul Hatarsi. Olá pessoal, saudações mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Senso Anímico. Estamos aqui agora na edição do 7º vídeo da série e hoje vamos falar sobre o Instituto Regular Normativo e vamos falar sobre autonomia e autarquia de uma instituição onde ela é regida por leis, por regras bem estabelecidas e claras, a fim de justificar um sistema de autonomia ou autarquia. Vamos falar sobre a primeira característica, que é a descentralização do poder institucional. Então, essa característica indica que esse instituto ele é descentralizado, ou seja, ele tem segurança jurídica. É um sistema onde tem toda a estrutura robusta de uma segurança jurídica, de juízes, de defensores públicos ou comunitários, administradores, testemunhas, advogados de defesa, investigadores, enfim, tudo aquilo que a instituição democrática ela simplesmente necessita para poder existir. Característica número 2 é o instituto de pessoa jurídica. E se for de pessoa física, ela segue também com princípios bem basilares, bem institucionais e bem característicos de uma autarquia ou uma autonomia. Se for física, o líder ou a liderança tenderá a estabelecer tais critérios e também as normas legislativas para que, quando se tornar jurídica, tenha essa estrutura, esse alicerce. Característica número 3. Não há soberania. Uma instituição autônoma ou autárquica, ela não é soberana, ela está debaixo de regras, está debaixo de uma hierarquia bem definida e bem clara diante de tudo e diante de todos, de todo o sistema. A discricionariedade, que é uma prerrogativa conferida ao administrador comunitário, a fim de que ele tenha ou possa ter algumas características para julgar algumas situações de forma independente ou autônoma. Claro que, obviamente, esse é um poder limitado e é um subconjunto de uma constituição institucional. Temos também a característica número 4, que são as características de instituto público comunitário, ou seja, ainda que ele seja uma característica de instituto comunitário, ele também pode eventualmente existir ou desenvolver uma característica de direito privado, só que subsidiário do direito público. Essas características, elas têm a ver com a autarquia, com características de autonomia. E por autonomia devemos entender que autos significa por si mesma, e nomia vem de nomos, que significa lei, ou seja, legislada por si mesma. E autarquia vem de autos, por si mesma, e archeos significa que ela é abastecida por si mesma, ou seja, autoabastecida. Agora vamos falar um pouco sobre a quinta característica, que é a subordinação hierárquica. A subordinação hierárquica ela é bem definida e sistematizada, bem clara e holofótica. Característica de número 6.
É uma instituição que não pode se confundir nunca com o líder. Ou seja, líder e instituição são duas coisas totalmente, absolutamente distintas. Embora uma tenha relação com a outra, o líder ele não é um soberano absoluto e de nenhuma maneira com relação a essa instituição. Característica número 7. A mudança estrutural institucional não são deliberadas de acordo com a vontade e alvitre do líder. Ou seja, é uma instituição que, embora dê uma certa autonomia e poder discricionário ao líder, ela não se muda arbitrariamente de acordo com a vontade do líder. Característica número 8. Baseia-se na meritocracia institucional, ou seja, essa meritocracia ela pode basear-se em leis anteriores que a defina ou não, ou seja, ela pode ser estabelecida por normas anteriores ou pode ser apenas de acordo com a vontade da administração comunitária. Característica de número 9, ela tem uma rotatividade constante no seu conselho deliberativo, sua administração, os seus sínodos, também a assembleia são de formas frequentes através de quórums oficiais. Característica número 10. O poder é relativizado e também distributivo. Obviamente, em um sistema autônomo e autárquico, ele não é centralizado, então esse poder ele é relativizado, ele não é absoluto e não pode ser absoluto de forma alguma, porque essa é uma característica basilar e principal para que o sistema todo entre em colapso e se fragmente devido a uma centralização do poder. Isso irá acontecer no tempo e no espaço. E também é um sistema distributivo, ou seja, ele rota, ele tem um rodízio de administração, de autoridades e de poder. Característica número 11, a legislação ela é bem estável e concreta, ela é robusta, ela não muda constantemente no espaço e no tempo de acordo com a vontade e caprichos do líder. Característica número 12, não sofre modificações significativas, ou seja, ela é bem estável, como foi dito anteriormente. A característica número 13, o tribunal e o juizado são descentralizados e de representantes independentes e autônomos. Ou seja, o secto jurídico, os técnicos jurídicos, eles não estão intimamente ligados entre si, não são de parentes, não são de amigos nem de conhecidos, quando se trata de um tribunal oficial. Característica número 14. A liderança ela é democrática e potente. E em se falar de potente, estou me referindo a um grupo de administradores ou de líderes que tenham a capacidade de liderar tal instituição de acordo com a sua autarquia. Potente não é prepotente. Potente não é impotente. Potente é capaz, é eficiente e também competente. Característica número 15. Participatividade comunitária e liberdade. A participatividade diz respeito a toda a membresia, a todos os associados ou aqueles que estão envolvidos diretamente com o Instituto. Ou seja, eles têm liberdade de transitar, liberdade de pensar, de opinar e também de tomar parte de certas decisões administrativas e comunitárias. A característica número 16 é que é uma comunidade com funcionalidade, interatividade, criatividade e responsabilidade comunitária. Ou seja, a liderança, a administração, o corpo jurídico explora as competências, a sincronia, a harmonia de cada indivíduo e também em grupo. Característica número 17. A governabilidade e a administração comunitária baseia-se no princípio da hierarquia cíclica, ou seja, não é vitalícia. É exercida através de conselho deliberativo e também através de quórums oficiais. Característica número 18. A autonomia
ela também é um dos princípios da instituição onde se desenvolve a criatividade coletiva, estimulando as competências e habilidades de todos. E finalizando aqui o estudo, há um rabino no século I chamado Yeshua Bar Nagara, no livro de Lucas Hachaliah, capítulo 22 e de 24 a 27, os reis das nações dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis entre vós assim. Antes, que o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Meu caro ouvinte, dentro do ensino de humildade e espiritualidade desse mestre, em se tratando de uma comunidade espiritual, qual seria o verdadeiro perfil de um líder? O que serve ou o que é servido? Ok, pessoal, obrigado mais uma vez. Estaremos mais uma vez deixando o link do grupo Gavin Tecnologia para a Alma. Se você estiver precisando de apoio, ajuda, terapias, contate-se conosco.